nasceu Construindo o Leitor Competente, que é fruto de toda uma vivência de sala de aula. Todas as atividades do Construindo o Leitor Competente foram atividades realizadas por mim, pelos meus colegas, por professores que eu tive a oportunidade de coordenar. Um livro que tem uma parte teórica sobre a leitura, aquilo que é mais importante para o professor saber, né, para ele poder realizar o trabalho. Não é um livro de receitas, não é um livro para você fazer uma atividade aqui ou lá, não. É uma metodologia mesmo de trabalho. É mudar a sua relação com a leitura na sala de aula. Como eu sempre estive em sala de aula, sempre fui uma professora muito insatisfeita com a mesmice da sala de aula, eu sempre fui de inventar muitas atividades. Fazia essas atividades para mim, para minhas colegas, alguns divulgadores às vezes pediam para eu ir num colégio falar sobre determinado livro, tudo de uma maneira muito informal. Aí até que um dia, um escritor que mora no Rio de Janeiro, esse escritor nunca tinha tido os livros dele adotados em São Paulo. E ele achou muito estranho que 6 livros dele, inclusive editados por editoras diferentes, esses livros estavam vendendo muito aqui em São Paulo. E ele entrou em contato com uma das editoras e perguntou o que estava acontecendo. Tinha 6 projetos dos livros dele. E que essa professora fazia muitas atividades e que o livro tomou uma outra forma, uma outra dimensão. Quando ele, numa oportunidade que ele veio para São Paulo, ele quis me conhecer, quis conhecer os meus alunos que faziam aquelas atividades e me disse: professora, você não pode ficar fazendo essas atividades, distribuindo essas atividades e não ter isso registrado. Você tem que transformar isso em um livro. O nome desse escritor é José Louzeiro. Ele tem uma formação jornalística. Eu gosto muito do tipo de texto que ele constrói. Ele trabalha muito com a questão social. Ele que fez o Pichote, né? E outros livros. Eu fui numa escola fazer uma palestra no ABC e qual não foi a minha surpresa quando a coordenadora veio me mostrar o boletim do colégio dizendo que o trabalho deles de leitura era muito bom e que ela tinha desenvolvido uma série de atividades e que estavam funcionando muito bem. E a atividade que estava no boletim informativo era uma atividade que eu tinha desenvolvido numa escola em Santo André há 2 meses atrás. Uma amiga deve ter passado para ela e eu fiquei inconformada porque ela se apropriou da atividade dizendo que a atividade era ótima. Então eu digo, quando a gente não decide, a vida decide. Naquele mesmo dia eu cheguei em casa e comecei a produzir o livro, juntar tudo que eu tinha. E aí eu liguei para o Louzeiro dizendo que o livro estava pronto e que eu precisava de alguém que fizesse o prefácio, que eu era uma ilustre desconhecida, então que eu precisava, né, de uma coisa assim, de alguém conhecido. E ele fez o prefácio do livro.